excesso de críticas e o que isso faz com a gente energeticamente quando a gente recebe muitas críticas, quando a gente é alvo de muitas críticas. O objetivo dessa live e das próximas que eu vou estar lançando a partir de agora é fazer vocês perceberem esses padrões, se existe isso dentro de vocês, e perceber o iniciozinho dessa linha, a ponta do novelo, onde é que tá, para que vocês consigam encontrar uma saída desses padrões e tudo mais. Meu nome é Cíntia Málaga, eu sou cirurgiã espiritual, trabalho desde 2015 com cirurgias, eu trabalho com uma falange médica do astral e eu tô com dor de garganta. Eu já tentei 2 vezes fazer essa live e eu tive acesso de tosse, então essa é a 3ª vez, vamos ver se vai dar certo, senão eu penso em outra coisa para entregar esse conteúdo para vocês, tá? Mas é isso, a gente faz, a gente não desiste, mas a gente faz, se adapta ao que é possível. Quando a gente tem excesso de crítica, e eu atendo muita gente com isso, que chega pra mim querendo tratar reações extremas, que a pessoa não gosta, se sente incomodado, não sabe reagir, ou então se sente muito amedrontado, se sente, sente que ou então já tem aquela consciência do tipo, quando eu era criança realmente eu sofri muitas críticas e isso deixou marcas e eu queria tratar isso, né? Com tudo isso que eu já vi no meu dia a dia de trabalho, eu percebi que as pessoas que sofrem excesso de críticas, elas começam a desenvolver padrões e comportamentos meio parecidos, né, que a gente vai tratar energeticamente. Aqui a gente vai tratar a parte energética e vai identificar os sintomas energéticos, que é o que a gente trata na medicina energética e na cirurgia espiritual. Então, cada pessoa, ela é diferente. E nós temos 4 tipos de reações, de temperamentos, né, que as pessoas podem ter, e aí você já começa a se identificar e perceber como que você é e qual que é o seu padrão de temperamento. A gente tem os coléricos, a gente tem o sanguíneo, a gente tem os melancólicos e a gente tem os fleumáticos. E cada um vai... Olá, quem tá chegando... Cada um vai reagir ao excesso de críticas de uma forma diferente. Por exemplo, os coléricos, eles tendem a reagir com ação, com a raiva. A raiva é uma energia de ação. Na medicina chinesa, a raiva é o que move a gente. E é o que a gente também armazena no fígado. Mas aqui no padrão de comportamento, no padrão de reação energética que eu tenho tratado com excesso de críticas, eu percebi que a gente sempre trava no peito, a gente trava no coração. Então, quando o colérico recebe muita crítica, o que acontece com ele? Ele reage com raiva, porque é da natureza dele. Ele reage tentando responder a isso, do tipo, não, eu não sou isso, não. O problema não é comigo, o problema é com você, o problema é com outra coisa, mas não é comigo. Então, ele reage abrindo espaço, dando esse espaço e reagindo com raiva. Então, ele se infla, ele fala assim, ó, e ele se infla para colocar essa armadura. Guarda essa informação. O sanguíneo, ele já é eufórico. Então, ele vai reagir, né, ele tem euforia, ele traz bom humor, ele tenta trazer uma reação de leveza, ele tenta tirar o desconforto com humor. Só que quando ele começa a receber muito excesso de crítica, de uma forma repetitiva, ele começa a murchar. Então, aquela alegria e tal começa a virar uma euforia, meio que um riso sofrido, um meio sorriso, um riso meio, sabe, aquele palhaço que ficou com o riso para baixo. Então, ele começa a ficar desenergizado, né? Então ele vai murchando e vai entrando para dentro. Guarda essa informação. O melancólico é o que reage com a tristeza, com o drama. Então, quando ele começa a receber excesso de críticas, ele começa a desenvolver mais tristeza ainda. Ele fica muito triste e ele começa a entrar num quadro de depressão e baixa energética, mas é uma baixa energética assim muito... Ele explode de tristeza, né? Então, assim, ele vai falar assim, é isso mesmo, eu sou assim, eu não sirvo pra nada. Então, assim, veja que é uma baixa energética, mas é uma reação pra fora, é uma reação excessiva pra fora, né? Ele tá
apontando para fora, e ele, assim como o colérico, ele parte para o ataque, né? Então a energia tá na ponta para fora. Guarda essa informação. E o fleumático, que reage com medo, assim como o sanguíneo, ele vai se fechar mais para dentro. Quando ele recebe excesso de crítica, ele está sendo muito atacado, ou ele sofreu muito excesso de crítica na infância, o que ele faz? Ele reage com medo. Então a reação dele é se fechar, né? Se fechar no casulo, na caixinha, né? Para se defender daquilo, para se defender do mundo que não é seguro fora dele. Então ele começa a se fechar, se fechar, se fechar, se fechar. Essa é a reação do fleumático. A gente viu a reação dos 4 temperamentos. Se você está chegando agora, depois assiste esse comecinho aqui, que é super importante, para a gente começar a identificar, né, quem que é você nesse rolê. Né? Como que você vai reagir e o que vai acontecer com você quando você sofre excesso de críticas. Mas esses 4, né, 2 deles, o colérico e o melancólico, ele tá orientado para fora, mas ele faz o que? Ele abre espaço, ele faz assim, ó, ele infla, né, para tentar se defender. E o sanguíneo e o fleumático, eles murcham, eles falam assim, para tentar se defender do excesso de críticas. Nos 4 casos, o que acontece com a pessoa? Ela sai do ponto dela de equilíbrio. Eu falei no post anterior, né, que quando a gente sofre excesso de críticas, a gente fica sem chão. O que é energeticamente ficar sem chão? É você ficar sem uma base firme. É como se você estivesse caminhando, flutuando. Você não tem um chão embaixo dos seus pés firme por onde você pode pisar. E essa base, a base são os nossos valores, a base são as nossas certezas e a segurança, né? Então isso que é a nossa base. Quando a gente começa a sofrer muito excesso de crítica, a gente começa a se questionar das nossas próprias bases. A gente se questiona dos nossos próprios valores, a gente se questiona das nossas certezas, de se aquilo é seguro mesmo, a gente se questiona da gente mesmo, a gente começa a questionar se eu sou uma pessoa boa, se eu sou adequada, se eu deveria estar ali, se eu deveria estar fazendo aquilo, se aquele é o meu lugar, né? E então começam os questionamentos, mas mais do que o mental começar a ficar acelerado, a gente também corta a conexão energética nos 3 primeiros chakras, porque a gente tira a base, então o básico, né, o chão firme foi embora. A gente tira a energia, interrompe a energia do chakra umbilical, que é a nossa conexão com a gente mesmo, porque a gente começa a se questionar da gente mesmo, dos nossos próprios valores, do nosso valor, né, de todas as coisas. Então a gente fica inseguro com a gente mesmo. Então a gente perde esse centro. E a gente também perde a conexão com o nosso plexo solar. E também é uma coisa que é muito afetada, o estômago. Porque a gente vai ficar, ruminando. A gente rumina na cabeça e a gente rumina no estômago, né? Então a gente fica ruminando aquilo tudo e não digere aquilo. Não dá um fim para aquele excesso de pensamentos. A gente não dá um fim para aquela história. A história, ela continua ali e fica presente na gente. Por isso que eu falo que toda vez que a gente sofre um trauma emocional, fica preso no peito. A gente guarda no coração. Porque o susto, né, fica no pulmão e no coração. Ela fica aqui. Seja inchando, abrindo espaço aqui no peito, seja você diminuindo e encolhidinho. E você fica até com uma postura assim meio para dentro, para tentar se proteger, né? E faz esse movimento de fechar o peito. A gente guarda o trauma sempre no coração, né? Então, mas o que é o comum nesses 4 casos? Que quem sofre excesso de crítica vai ficar desconectado com a realidade. Lembra, a gente perde a base. Então, quando a gente perde quando a gente prende a energia no coração, a energia não desce. Não desce e não conecta a gente com o nosso plexo, né? Que é a relação com o outro, a relação com a vida, a relação com o que tá fora. Então a gente já tem uma ruptura ali
de quebra de padrão, a gente fica voltado para dentro e não vê o que está acontecendo fora, não tem a relação. Então o plexo não tem mais passagem de energia de ti. A gente perde a conexão com a gente mesmo, não tem a passagem de energia pelo umbilical e, consequentemente, a gente não se prende na realidade, a gente não finca raízes e não consegue caminhar de forma segura. Como que a gente conserta isso? Agora eu vou falar a parte interessante, como que faz para sair dessa, né? Você já percebeu qual é o seu padrão? Aqui você já identificou mais ou menos, eu acho que eu sou mais colérico, acho que eu sou mais fleumático, acho que eu reajo com medo quando eu fico sofrendo muito excesso de críticas, eu acho que eu fico com muito medo e isso faz eu me fechar para a vida, eu fico mais desenergizado, eu fico mais minguado. Ou então também, no caso do sanguíneo, também fica mais minguado, mais fechado, a alegria parece que vai ficando uma alegria triste, vai ficar desenergizado. E o colérico, que é a raiva, e o melancólico, que é a tristeza, eles partem para o ataque, para fora. Então ele também tem essa quebra de conexão com o outro, porque ele vai tentar se defender, né? Ele vai tentar se defender falando que o problema é com o outro e não comigo, que é o colérico, que vai reagir com raiva. E o melancólico, com a tristeza, vai justificar aquilo tudo com a tristeza dele. Vai falar assim, é isso mesmo, não sirvo pra nada mesmo. E aquilo vai alimentar crenças no mental dele, que depois a gente vai ter que tratar isso tudo com cirurgia. A gente tira essas crenças todas com a cirurgia de que você é capaz sim, que você pode sim e tudo mais. Como que a gente começa a solucionar isso? A primeira coisa, o primeiro esforço que você vai ter que fazer é reconhecendo o seu valor, né? E reconhecendo que pode ser que você tenha errado e tá tudo bem. E tá tudo bem errar, tá tudo bem cometer erros. Então, se esse foi o seu medo, se essa foi a raiz do trauma, começa a se acolher do tipo, tudo bem, eu errei. Isso faz parte da vida adulta. A gente erra, a gente tenta, a gente acerta e a gente erra. Sim, eu tenho valor, mesmo tendo errado. Também é o outro ponto. E você vai ter que bancar uma forma de pensar, mesmo se ela for diferente, né, da forma de pensar dos outros, que são a raiz das críticas, de onde você está recebendo críticas. Porque geralmente quando a gente recebe críticas, essas críticas vêm de algum lugar, ou de um grupo de pessoas, que o grupo também pode ser a família, pode ser o trabalho, pode ser um grupo de amigos, pode ser um grupo que você faz parte, né? Um grupo que tem pensamentos parecidos com os seus, e pode ser uma pessoa só, um melhor amigo, quem você depositava confiança, e de repente você sofreu um monte de crítica de uma pessoa que era segura, veio de um lugar seguro, e aquilo te deixou meio abalado, meio mexido, você começa a se questionar, né? Pode ter sido da sua infância, dos seus pais, de qualquer forma, você vai ter que bancar, ter a sua opinião. E como que a gente escolhe qual é a opinião que a gente tem que ter? A sua opinião que você tem que ter é o que faz sentido para você e que te faz sentir confortável no seu corpo. Não é a que você pensa que é a mais inteligente, não é a que você pensa que é a melhor, não é a que você decidiu que é a mais adequada, é o que você sente. E pode ser que o que você sente no seu corpo que te deixa mais confortável, a decisão que você sente e no lugar que você se sente mais confortável, não seja a que no seu mental faça mais sentido, né? Ou que faça mais sentido para as pessoas do seu convívio. Mas você vai ter que bancar esse desconforto. Você vai ter que bancar do tipo, não, eu acho que a minha opinião, eu sinto que eu me sinto mais confortável neste lugar e não nesse. Por mais que eu queira estar aqui, quando eu estou nessa posição, o meu corpo não fica confortável, então eu tenho que fazer um movimento de retorno, eu tenho que voltar, né? E quando você encontra o lugar que é o seu lugar de conforto, esse é o lugar onde você deve ficar. E aí, óbvio,
Tem várias questões muito mais complexas que isso, né, que envolvem uma vida adulta, relações e tudo mais, mas esse é o comecinho, esse é a ponta do novelo de lã para você começar a sair do estado de confusão energética e mental e emocional. O que eu sinto? O que eu tô sentindo agora? Aonde é o meu lugar de conforto? Vamos começar por aqui. E ali a gente vai desenrolar outras coisas que estão por cima disso e por trás disso. Mas a gente sempre começa ali reconhecendo aonde que é confortável para mim, independente da opinião do outro. E aí a gente começa a bancar isso e se colocar com firmeza nesse lugar. Não, a minha opinião é essa. Para mim, o que é certo, o que eu sinto que é certo, é isso. Ah, mas eu tenho outra opinião, as outras pessoas falam na sua cabeça. Eu tenho outra opinião, eu acho que você tá errado, não sei o quê. Mas eu analisei o que eu sinto, eu parei para sentir no meu corpo e o que eu sinto é isso. Fazendo esse exercício, o que energeticamente acontece quando a gente começa a bancar o nosso lugar de conforto independente da opinião do outro? A energia volta a descer. Então você começa a digerir aquilo tudo que estava ali. Ah, mas fulano falou isso, e aí eu falei aquilo, e nananã, você fica remoendo no estômago, começa a digerir. E você vai começar a sentir um calorzinho, né, descer pelo seu estômago, vai passar pelo seu plexo solar, vai começar a soltar a musculatura, você vai começar a relaxar e todo o seu corpo vai começar a relaxar. E o final é você sentir o calorzinho na planta dos pés. Energeticamente, quando a gente sente o calorzinho na planta dos pés, a gente aterrou. A gente voltou para uma base que é nossa, que é o nosso centro. E a gente calou a opinião do outro, que pode ser a mesma que a nossa ou não. E tá tudo bem. Tá tudo bem outras pessoas terem opiniões diferentes da nossa. Mas a gente não pode permitir que isso nos tire do nosso centro, senão aquilo não é o sentimento, a gente não sente como verdade dentro da gente. Então a gente mantém dentro da gente o que a gente sente como verdade e deixa fora e lida com a dureza e com as opiniões e a gente lida com o que tá fora daqui para fora. Mas a gente retorna a um ponto de centramento e finca essa certeza firme nos nossos pés, embaixo dos nossos pés, e a gente retoma a uma base firme. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e eu tô planejando trazer mais conteúdos, assim, se vocês gostaram, se isso foi super útil para vocês, me contem aqui nos comentários os insights que vocês tiveram a partir disso, desse conhecimento, né? E a gente se vê na próxima live.